Nós vamos dar sequências à pregação de Tiago, e agora pregando o capítulo 2. Mas antes eu gostaria que você curvasse sua cabeça para a gente orar nesse momento. Santo Deus e amado Pai, louvado seja o teu santo nome, Pai. Engrandecido seja o Senhor, tanto aqui na terra como no céu. Que nessa noite, Pai, o Senhor possa nos dar entendimento da Tua palavra, Pai. E nos dar a força e a perseverança necessária para cumpri-la. Que o Senhor possa me ajudar meus irmãos a ser praticantes da Tua palavra. É que eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O título da minha mensagem de hoje é Fé Imparcial. Que a verdadeira fé, ela não faz acepção de pessoas. Você pode deixar a sua Bíblia aberta em Tiago, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Domingo passado, mais uma vez, o Judásio, ele falou sobre o propósito do livro, e eu queria mais uma vez lembrar vocês, que é encorajar a aplicação do cristianismo à vida diária, apresentando respostas adequadas às provas da vida real dos seus leitores. Até então, meus irmãos, a gente viu uma série de exortações contidas no livro de Tiago, que vem nos convidando à coerência da nossa fé, a ter uma vida coerente. As exortações de Tiago são importantes porque elas nos fazem reviver a necessidade diária que temos de sermos coerentes com aquilo que cremos. Por isso, em primeiro lugar, ele vai dizer que é exatamente aquele que é coerente com a vida que é sábio. A gente viu na primeira pregação que o sábio é aquele que é coerente com sua fé. Todos os argumentos de Tiago para nos levar à coerência da nossa fé, todos os argumentos de Tiago para nos levar a coerência da nossa fé é mostrado em uma série de exortações que nós vamos ver no livro de Tiago. E a gente já viu pelo menos 3 exortações. A primeira é que o sábio é aquele que persevera considerando como motivo de alegria passar por provações, que foi a primeira pregação pregada pelo pastor Josué. Uma segunda exortação é que o sábio é aquele que está certo quanto à bondade de Deus. Por isso, não se ilude com as tentações. Essa foi a pregação pregada pelo pastor Jandro. E domingo passado, o pastor Judásio falou que sábio é aquele que decide praticar a justiça de Deus e não a justiça própria, que ouve e pratica a palavra da verdade. No texto de Tiago 2, de 1 a 13, a exortação de Tiago não é outra senão sábio é aquele que age com amor e não com favoritismo. Essa é a exortação que Tiago quer nos mostrar no dia de hoje. E primeiramente eu quero apresentar para vocês a estrutura do texto. O José até falou um pouco sobre isso. Dos versículos de 1 a 13, Tiago ele dá a ordem, o mandamento, no versículo 1. Ele usa um exemplo, uma ilustração, para embasar seu mandamento, os versículos 2 a 4. E depois ele vai dar a explicação, a argumentação do porquê ele fez o mandamento. Então, meus amados, qual é o novo teste que Tiago deseja fazer? É que o tratamento com parcialidade é incompatível com a fé em Cristo. Eu queria que vocês acompanhassem a leitura do versículo 1, que é o mandamento dado por Tiago. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Esse mandamento parece um clichê, Quem é que não sabe que cristão, ele não deve fazer acepção de pessoas? Eu acho que todo mundo sabe que cristão não deve fazer acepção de pessoas, inclusive o pessoal do mundo. Quando algum cristão faz alguma acepção, o pessoal lá de fora vem nos acusar. Mas
a gente vê aqui em Tiago que o público-alvo que ele coloca é meus irmãos, que é os irmãos lá da igreja. E um fato interessante é que a maioria dos primeiros cristãos eram pobres. Mas isso não quer dizer que Deus só salvou as pessoas pobres. Também existiam pessoas ricas lá na igreja. Também foram salvas, como as mulheres ricas, seguidoras de Jesus, como a gente viu Zaqueu, José de Arimateia e o procônsul Sérgio Paulo, que está lá em Atos. Mas o que é acepção de pessoas? Acepção de pessoas quer dizer recepção de face, ver pela aparência. Pessoa que age com parcialidade, que tem um favoritismo por alguém, achando-se mais valor nesse alguém favorito, geralmente com interesse pessoal. Na tradução, literalmente, é recepção de face, ver pela aparência. A pessoa escolhe a pessoa pela aparência dela. Se aquela pessoa é boa aos olhos, então ela escolhe aquela pessoa. Se ela vê que aquela pessoa não tem uma boa aparência para ela, ela não escolhe aquela pessoa. Mas a gente vê na palavra de Deus que Deus ele abomina a parcialidade e estabeleceu leis proibindo tal prática, principalmente contra os pobres. Lá em Levítico, capítulo 19, versículo 15, fala: não cometam injustiça no julgamento, não favoreça os pobres, nem procure agradar os grandes, mas julgue o seu próximo com justiça. Deus ele não faz acepção de pessoas, ele não faz parcialidade. Jesus também não fazia acepção de pessoas. Lá em Mateus, capítulo 22, versículo 16, fala: enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos que lhe disseram: mestre, sabemos que é íntegro e que ensina o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. A gente vê que é incoerente um cristão ele fazer a acepção de pessoas, porque Deus não faz a acepção de pessoas. Jesus não fazia a acepção de pessoas. Ele não se importava com o lado social, não se importava com a aparência, ele não se importava com o jeito que aquela pessoa se comportava. Ele salvava quem aquele quisesse. E o que Tiago fala é que vocês que têm a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, se vocês têm a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que não faz acepção de pessoas, não deve fazer acepção de pessoas. Tiago demonstra que, se uma pessoa professa sua fé em Cristo Jesus, deve ocupar-se em aprimorar sua vida em relação ao Filho de Deus. De que maneira? Tratando seu irmão como gostaria de ser tratado, amando como a si mesmo. Depois de dar esse mandamento, Tiago ele vai exemplificar em uma ilustração que está nos versículos 2 a 4. Que ele fala assim nos versículos: porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar algum pobre com sorte de vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disseste: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disseste ao pobre: tu fica em pé, ou assenta abaixo do meu estado, porventura não fizeste distinção dentre vós mesmo, e não vos porventura não fizeste distinção dentre vós mesmo, e não vos. O que, depois de estabelecer o princípio geral de que os cristãos não devem fazer acepção de pessoas, Tiago apresenta um caso para ilustrar seu ensino. E qual é esse caso?
ele vem apresentar um exemplo, uma denúncia, hipotética ou não, né? Mas a questão aqui é que o visitante rico é recebido com distinção e o visitante pobre é recebido com desdém, né? Quando entra um visitante rico na sinagoga, aqui no lugar da reunião, onde os crentes estavam fazendo a reunião, ele era colocado no lugar de honra. Já o pobre, ele era colocado debaixo dos pés, sentado no chão. Para exemplificar aqui na igreja, é como se alguém chegasse ali bem vestido ali na porta, né, chegasse lá, parasse bem vestido, camisa de manga comprida cinza, sapato social, e entrasse ali, eu sou um visitante e vim assistir o culto. Então, os irmãos pegam, não, pois sente bem ali do lado do pastor Dário, que você vai assistir o culto. Aí chegou outra pessoa, outro visitante, todo sujo, mal arrumado. Aí disse que veio assistir o culto também, e a gente colocasse ele para sentar lá, ali tinha uma mesa antes, não tem mais a mesa, mas colocasse ele lá na última fileira, lá de escanteio. Então, Tiago está denunciando isso, que tem essa distinção entre honrar o rico e desprezar o pobre. Nos versículos de 5 a 7, a gente vai ver, de 5 a 13, a gente vai ver 2 argumentos porque a gente não deve fazer acepção de pessoas. E eu queria ler com vocês. Ouça, meus irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são o rico que oprime vocês, não são eles que arrastam para os tribunais, não são eles que difamam um bom nome que vocês foi invocado. Se você de fato obedece à lei do reino encontrada na Escritura, que diz: ame o próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como os transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e agem com o que vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Depois de dar um mandamento, que é não fazer acepção de pessoas, e fazer a ilustração, Tiago ele vai nos dar 2 argumentos de por que o favoritismo e a acepção de pessoas é contraditório à fé em Cristo. E o primeiro ponto está lá, porque se opõe ao padrão da salvação de Deus. A gente vê nos versículos 5 a 7 que Deus, ele porventura não escolheu os pobres desse mundo para serem ricos e herdeiros na fé. A gente vê que no versículo 5, Tiago provavelmente tivesse em mente aqui as bem-aventuranças de Jesus, que ele fala lá: bem-aventurados a vós os pobres, porque o vosso é o reino de Deus. Nem Jesus, nem Tiago querem dizer que o reino de Deus é prometido aos pobres aqui, né? Somente aos pobres. Tiago não diz que somente as pessoas pobres são escolhidas. Seu objetivo é lembrar seus leitores que muitas são, e de fato,
condena implicitamente a discriminação de cristãos contra ela. Ele fala aqui: porventura não escolheu Deus os pobres desse mundo para serem ricos, herdeiros do reino que prometeu aos que ama? Aqui fala que Deus escolheu os pobres. Ele não só escolheu, mas escolheu para ser ricos na fé e herdeiros no reino de Deus. Mas Tiago denuncia: mas vós desonraste o pobre. O que estava acontecendo é que Deus, Ele honrava os pobres, trazendo salvação, colocando eles num lugar de honra, com riquezas imensuráveis no céu, mas os irmãos estavam desonrando aqueles que Deus honrava. E ainda Paulo fala, Tiago fala que na perspectiva bíblica, desonrar o pobre é desonrar a Deus. E aqui ele faz uma denúncia. Porventura, não vos ouvimos e não arrastam aos tribunais. Porventura não blasfemam ele o bom nome que sobre vós foi invocado. A atitude parcial dos irmãos com os pobres ficava ainda mais clara quando se levava em consideração o modo como era tratado, como os ricos tratavam naquela época. A gente vê aqui que eles oprimiam os pobres, eles arrastavam eles por tribunais, eles blasfemavam o bom nome de Jesus, pela qual os cristãos levavam, mas mesmo assim os irmãos daquela igreja preferiam honrar os ricos. Eles fazendo algo contraditório, algo que Deus não fazia, que era honrar os pobres. Deus ele salva os pobres por meio de uma lição graciosa. E não é justo favorecer os ricos que oprimem e explorem. Não é honroso favorecer o rico que blasfema contra o nome de Deus. Favorecer os ricos e desprezar os pobres simplesmente não faz sentido para o cristão. É isso que Tiago está querendo dizer aqui. Deus, Ele nos salva por meio da graça, Ele é benevolente com os pobres. Mas vocês têm desonrado a Deus porque vocês têm preferido os ricos. E o segundo argumento de por que Tiago fala porque o favoritismo e a acepção de pessoas é contraditória à fé em Cristo Jesus, está lá nos versículos de 8 a 13. Eu queria ler com os irmãos. Se vocês de fato obedecem à lei do reino, encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente, mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecados e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também não disse, não matarás. Se você não comete adultério, não comete assassinato. Mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e agem como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercício o juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Nos versos de 8 a 11, Tiago continua sua discussão do assunto sobre a acepção de pessoas. Agora ele enquadra os que cometem discriminação como transgressores da lei. E um ponto interessante aqui é que, primeiramente, a gente vê um contraste nos versículos de 8 a 9. Ele fala que aquele que, se vocês de fato obedecem à lei do reino, encontram na Escritura que diz, ame o seu próprio como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Ele fala, se você é aquela pessoa que ama o seu próximo, que obedece à lei do reino, à lei do amor,
você está agindo corretamente. Mas no versículo 9, ele vem falar que, mas se tratar os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como os transgressores. Mas se você faz acepção de pessoas, você está transgredindo a lei. Se você prefere uma pessoa por ela ser rica, porque ela vai lhe dar alguma coisa, vai trazer algum bem para você, você está transgredindo a lei. E nos versículos 10 a 11, Tiago vai explicar por que aquele que comete o pecado da acepção de pessoas torna um transgressor da lei. Ele vai falar, pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torne-se transgressor da lei. Aqui, em primeiro lugar, a lei ela expressa toda a vontade de Deus para seu povo. É toda indivisível. Ela é uma unidade só. Então, se você quebra um mandamento, então você está cometendo pecado sobre todo o mandamento. Você está quebrando a lei de Deus. Se você tropeça só em um ponto, como ele fala aqui, você está se tornando culpado de transgredir toda a lei. E aqui a gente vê que a lei ela reflete toda a vontade de Deus. Que Deus é um só legislador. Observe que o que Tiago diz no versículo 11, pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Tiago nos dá aqui um exemplo circunstanciado e fundamentado de que acaba de ser dito no versículo 10, argumentando que o mesmo Deus que deu o 7º mandamento, não cometerá adultérios, também deu o 6º, não matarás. Tiago naturalmente está seguindo a ordem aqui da Septuaginta, que apresenta esse mandamento em ordem inversa. Então, a unidade da lei reside no legislador, que determinou ambas a proibição. Então, se você comete acepção de pessoa, mas ele fala assim, não, eu só estou cometendo acepção de pessoas, então, mas você tem que entender pela palavra de Deus que você está transgredindo toda a lei. Aqui, provavelmente, os leitores judeus consideravam, aqui eu falo provavelmente porque eu não tenho certeza, né? Mas a gente vê que os judeus, naquela época, eles consideravam cometer adultério muito mais grave que fazer acepção de pessoas. Daí Tiago talvez tenha escolhido esses mandamentos, não adulterarás, para fazer uma comparação. Pecados carnais sempre são vistos como mais graves do que os mentais, né? Os cristãos tendem a pensar que somente se cometer adultério ou outro crime mais óbvio é que se tornarão transgressores da lei de Deus. Contudo, não adulterarás, não cometeres acepção de pessoas, vem a ser transgressão da lei. Depois disso, no versículo 12, Tiago vem nos falar, falem e ajam com quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre o que não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Uma das grandes dificuldades para o judeu daquela época é que tinha se convertido ao cristianismo, era perceber que a graça de Deus libertava eles da pressão que a lei colocava sobre eles. Se eles desobedecerem à lei naquela época, então eles eram culpados de toda a lei, então eles eram condenados à morte. Para os judeus naquela época,
para eles a salvação vinha, no pensamento deles, se eles cumprissem toda a lei. Né? Então, existia aquela pressão deles que se existia alguma chance dele ser salvo, e ele tinha que se convencer que a obediência dele, da lei, tinha sido relevante para ele ser salvo. A gente vê que ele tinha esse peso, eles tinham essa pressão. Olha, disse, para eu ser salvo, eu preciso cumprir a lei. Não só a lei, mas uma série de rituais, né, que tem no Pentateuco. Mas, para eles tinham essa pressão. Mas aqui, Tiago lembra eles que eles devem agir e falar como vai ser julgado pela lei da liberdade. E o que os cristãos naquela época tinham que entender é que Deus tinha colocado sobre eles a graça deles. Uma graça que, apesar dos pecados deles, apesar de eles serem indignos, eles estavam recebendo a misericórdia de Deus. E essa era a grande motivação que eles tinham para ser misericordiosos com as pessoas, que aparentemente eram indignas. Ninguém deveria ser valorizado por alguma questão humana, né? Sejam elas pela inteligência, pela riqueza, que era o caso aqui da ilustração, pelo status social. Nada disso deveria tomar uma pessoa mais valiosa que a outra. Porque, pessoalmente, meus irmãos, não temos nada de valor. O valor que podemos ter é o fato de Deus ter nos salvado. Ele não olhou para o nosso pecado, Ele não olhou para nossas transgressões, Ele não olhou pelo aquilo que eu tinha que dar. Na verdade, nada que eu possa dar a Deus vai fazer com que eu seja salvo. Então, o judeu, ele estava sendo incoerente quando ele tratava as pessoas com acepção de pessoas, tendo em vista que ele mesmo foi aceito por misericórdia. Era isso que Tiago estava querendo falar. E também nós, que não somos judeus, mas somos salvos por Deus, também temos que agir desse jeito. Se for olhar para nós, não temos nada de bom, a gente não tem nada que pudesse oferecer a Deus, mas Deus não se importou com isso. Na verdade, Ele se importou conosco, mesmo a gente sendo miserável. E o que Tiago está falando aqui é que, assim como Deus foi misericordioso conosco, que não se importou se a gente era rico, pobre, se era inteligente, se tinha algum status social, nós também temos que agir com misericórdia com todas as pessoas, independentemente da classe social. Aqui, Tiago, quando ele fala sobre a acepção de pessoas, ele fala sobre o rico sendo preterido na questão do pobre, mas só uma observação, isso não quer dizer que você vai só tratar bem pobre. O rico também deve ser tratado bem. Mas a questão é quando você escolhe uma pessoa que você acha que a aparência dela é melhor pela uma outra pessoa. É isso que Tiago está nos chamando a atenção. A gente não está sujeito à lei de Moisés como regra na nossa vida. Na verdade, dos 10 mandamentos, 9 eles aparecem nas epístolas, não como uma forma de lei, mas como uma forma de educação na justiça, do viver santo do crente. E nosso padrão é Cristo e não é a lei. E a lei de Moisés, ela exigia que o judeu amasse o próximo, mas não dava poder para obedecer. E condenava o próximo se ele falhasse. No regime da graça pela qual a gente está e pela qual aqueles irmãos estavam, recebemos poder para amar nosso próximo. Não fazemos por
para receber a salvação, como os judeus faziam naquela época, né? Eles cumpriam a lei para ver se recebiam a salvação, mas porque somos salvos. Não obedecemos por medo de castigo, porque se eu desobedecer à lei, eu vou ser castigado. Mas porque o amor daquele que morreu por nós e ressuscitou me alcançou. Então, meus irmãos, Tiago ele fala que devemos ser coerentes com nossa fé em Cristo Jesus. Se eu tenho uma fé em Jesus Cristo, e lá ele fala que Jesus Cristo é o Senhor da glória, né? Isso é só mais um alerta que ele só usa essa expressão aqui, no Novo Testamento, só vê essa expressão, que Jesus é o Senhor da glória. Talvez alertando os leitores de Tiago que qualquer glória só deve ser dada a Deus, em nenhuma outra pessoa. Tiago, ele nos exorta a sermos coerentes na nossa fé. Ele nos exorta que devemos amar o próximo, porque Deus nos amou através da graça dele e teve misericórdia por nós. Todos nós fomos salvos, não porque temos alguma coisa ou porque somos mais importantes do que um outro. Para Deus, todos são pecadores. Eu sou pecador, assim como o Dário é pecador, como a Raiz é pecadora, como qualquer outra pessoa aqui, de qualquer classe social, ou se é letrado ou não, se tem ensino superior, se é famoso ou não. Para Deus, todos nós somos pecadores. E Deus, ele condena aqueles que cometem acepção de pessoas. Se ele próprio, ele é imparcial, a nossa fé, por causa de Cristo Jesus, se processamos a fé em Cristo Jesus, devemos também ser imparcial. Eu quero concluir e depois falar algumas aplicações que sabe aquele que age com amor e não com favoritismo. Ela é incompatível com a fé em nosso glorioso Senhor, é incoerente com o padrão de salvação de Deus, é desobediência ao padrão do amor de Deus. Hoje, meus amados, a gente tem um privilégio de criar uma comunidade que é muito diferente de outras comunidades que conhecemos. Porque é uma comunidade que trata o pobre do mesmo jeito que o rico, que trata uma pessoa com o status social elevado do mesmo jeito com aquela pessoa que é humilde, que é desconhecida, do mesmo jeito que trata um analfabeto com uma pessoa com pós-graduação, é algo que chama a atenção. Torna a igreja um espaço agradável de se viver. E estaríamos fazendo a vontade de Deus. Imagine um mundo onde prega que o rico, que ser rico que vai fazer você feliz, ou que a gente vê várias pessoas fazendo acepção de pessoas, rico, pobre, racial, religioso. Imagine essas pessoas que são discriminadas e olhar para, no caso da nossa Igreja Batista da Glória, né? E ver que a gente é uma comunidade onde elas vão receber o mesmo tratamento como qualquer pessoa aqui dentro, né? Nenhuma vai ter um tratamento especial. Como aqui a nossa igreja seria um lugar agradável. E eu fico pensando em algumas situações. Eu falei a situação aqui de alguém entrar na igreja, mas eu fico pensando se no encontro de célula você recebe 2 visitantes e sim, uma pessoa mais rica chega lá de carro, e você recebe essa pessoa, ela senta lá no encontro, depois chega outra de bicicleta ou mesmo a pé, de ônibus, e você está lá no encontro de célula, e qual deve ser o tratamento que a gente deve dar para ambas?
que devemos ser imparciais, né? Que devemos considerar ter apreço pelas duas pessoas. Eu não devo... ele disse, não, eu preciso conhecer mais os visitantes, então eu vou chamar a pessoa que tem mais condição, eu vou chamar ela para um restaurante. Ele disse, não, vamos para um restaurante, não sei o quê, para a gente se conhecer melhor. Então, é melhor, e marca logo na semana seguinte, né? Aí a pessoa pobre, você vai lá e diz, não, no dia que der certo a gente se encontra, aí você vem comer um pão com manteiga aqui em casa. Ou eu fico pensando que quando a gente vai sair, se a gente prefere mais convidar aqueles irmãos que vão nos ajudar a pagar a conta do restaurante, ou se a gente chama aqueles irmãos que pouco tem dinheiro, que não vai nos ajudar, né? Quando a gente vai fazer algum evento na igreja, que a gente pega aquelas pessoas mais inteligentes ou financeiramente melhores e a gente dá o cargo de coordenação para eles. Não, fulano, você faz isso e aquilo. E aquelas pessoas mais pobres, a gente fala, não, vá cuidar da limpeza. Não que eu não estou dizendo aqui que não deve cuidar da limpeza, né? Tanto o pobre como o rico deve cuidar da limpeza. Pode limpar a igreja, pode limpar banheiro. Eu estou falando quando a gente prefere escolher que pessoas ricas ocupem lugares na igreja de mais status e as pessoas pobres a gente vai lá e dá algum cargo, algum afazer inferior, só porque ela é pobre. Eu fico imaginando que é mais fácil eu ter como membro de célula, por exemplo, a Luísa, estou olhando aqui para ela, que é cheia do dinheiro, que não vai me dar trabalho, que eu posso contar com ela para tudo, né? Posso chamar ela para sair, fazer o que a Luísa vai me ajudar, e se eu precisar de alguma coisa, a Luísa vai lá e diz, não, pastor Carlinhos, eu vou te ajudar, do que ter alguém que não tem condição. E eu queria perguntar para você, alguma vez você teve preferência de estar com mais pessoas agradáveis, com pessoas que poderiam te dar alguma coisa, te ajudar em fazer algo? Aqui eu estou dizendo que nem a questão de quer dizer que eu não posso escolher, não é isso. É quando você dá preferência em detrimento de outro. Ou seja, você tem preferido estar com pessoas mais agradáveis, com pessoas que podem te dar alguma coisa e te ajudar em fazer algo. Você tem priorizado seus relacionamentos onde você possa doar sua vida para eles, por essas pessoas, onde você pode ser útil porque Deus pode te usar e não para ser reconhecido. A gente deve cuidar de quem precisa, independentemente daquilo que essas pessoas possam dar a nós, né? De que formas específicas posso agir para evitar parcialidade e favoritismo essa semana no meu lar, no trabalho, vizinhança, igreja? Que coisas práticas podem fazer para demonstrar misericórdia com os que estão à nossa volta? Como a misericórdia que você recebeu na cruz deve influenciar a forma como você se relaciona com os outros, né? Nós tivemos a misericórdia de Deus, então por que eu vou preferir mais uma pessoa do que outra? Eu devo agir sendo imparcial, eu devo agir da mesma maneira que eu trato o Kennedy, eu vou tratar a Laíla, por exemplo. Independentemente se é homem ou mulher, ou o jeito deles. Nós aqui da nossa igreja é uma igreja composta com várias pessoas, com pessoas de várias classes sociais, tem gente analfabeto, tem gente com doutorado,
Tem gente famosa, não sei se tem gente famosa não, mas não sei não. Talvez o Dário aí nos cores do YouTube. Mas é uma igreja diversificada. Mas a gente tem um ponto em comum. Porque se a gente tem algum valor, é porque nós temos Cristo. Nós temos o Espírito de Deus. E se a gente deve valorizar isso, que Cristo ele habita em nós. Então, independentemente de quem seja a pessoa, que a gente deve agir sendo imparcial. Quanto temos considerado o amor pelo próximo como de suma importância em nossa vida e em nosso testemunho como discípulos de Cristo? Como a falha na obediência a esse mandamento compromete não só a nossa identidade como discípulos de Cristo e cidadãos do reino de Deus, mas também nosso testemunho perante aqueles que ainda não creem no Evangelho. Talvez você queira hoje confessar ao Senhor onde você tem falhado na demonstração do amor imparcial no reino de Deus, junto a seu próximo, seja dentro ou fora da igreja. A gente deve descansar no perdão do Senhor e peça para que, pelo seu amor e misericórdia, Ele faça de você alguém imparcial e misericordioso, e generoso na prática e no compartilhamento do amor. Meus irmãos, que possamos, assim como Deus é benevolente, misericordioso, a gente também ser benevolente, misericordioso. Tiago, ele está nos confrontando se realmente a gente tem a fé em Cristo Jesus, que a gente não haja com favoritismo. E que Deus possa nos ajudar a realmente não fazer acepção de pessoas. Amém?